A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos hoje no 22º dia do nosso projeto de 40 dias de jejum e oração, com o tema geral, avivamento verdadeiro. E o tema dessa semana, impedimentos ao avivamento. Ontem, nós falamos no culto à noite, foi a nossa devocional de ontem, sobre o primeiro impedimento ao avivamento, que é a ignorância ao avivamento, ignorância sobre o avivamento. O tema de hoje da nossa devocional, o segundo impedimento para que o avivamento é uma escatologia negativista. O que eu quero dizer com isso? Escatologia é a matéria teológica que estuda os finais dos tempos. Algumas pessoas não creem que haverá um avivamento espiritual porque estamos perto da volta de Cristo e do final dos tempos. Algumas afirmações de Cristo aparentemente dizem que não haverá mais jeito e o mundo cada vez mais vai afundar na maldade. Realmente existem algumas afirmações, mas precisam ser interpretadas corretamente. Por exemplo, texto de Mateus 24, de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus está respondendo à pergunta dos seus discípulos sobre quando acontecerão essas coisas, e explica diversos acontecimentos dos tempos finais. Primeiro, o aumento da maldade. Sem dúvida, a maldade aumentará. Mas se você interpretar biblicamente, o bem e o mal existem desde o princípio das coisas. E vai concluir que o mal faz ressaltar o bem. Claramente, o mal está se alastrando como um câncer. Mas é numa situação de maldade que a igreja manifestará mais a bondade e a misericórdia de Deus. Segundo, o amor de muitos esfriará. Quando há avivamento, Deus coloca diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. Sem dúvida, em tempo de avivamento espiritual, as pessoas fazem suas escolhas. E infelizmente alguns preferem não aceitar e levantar-se contra a obra de Deus. Terceiro, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está a verdadeira igreja de Cristo. Ela precisa e vive a vida de Cristo até o fim, mesmo que seja ameaçada e sofra perseguições. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que quando há avivamento, acontece uma grande perseguição. E quarto e último, o evangelho será pregado ao mundo todo. Aqui está a evidência de que somente através de um grande avivamento espiritual a igreja cumprirá o seu dever missionário. As nações serão alcançadas como resultado do avivamento. A história dos avivamentos sempre comprova que um dos resultados é o grande aumento e envio de missionários para outras partes do mundo. Não se acomode com a ideia de que não existe mais solução para o mundo. Deus ainda tem os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Você é um deles? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma percepção, um entendimento bíblico correto dos finais dos tempos, e que eu e você sejamos um daqueles que não se dobraram à idolatria, não se dobraram ao consumismo, não se dobraram à vaidade dos pensamentos, não se dobraram à carnalidade, não se dobraram à imoralidade, não se dobraram à corrupção, não se dobraram ao engano. Que eu e você sejamos um daqueles que estão prontos, abertos e buscando um avivamento de Deus. Deus abençoe você nesse dia. Nós temos para hoje alguns motivos de oração. Primeiro, ore para que o império da maldade seja abalado pela manifestação do poder de Deus através da igreja. Ore por um grande avivamento espiritual que leve a igreja a alcançar as nações com o evangelho. Ore
para que o Espírito Santo prepare a igreja para o avivamento. E ore para que o Espírito de Deus, para que o poder de Deus seja manifesto na nossa cidade, para curar, para salvar e para libertar as pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por cada pessoa que vai receber esse vídeo, que está dentro desse projeto. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, cuide de nós e nos faça, Senhor, instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas. Que o Espírito do Senhor seja sobre nós de forma poderosa para nos capacitar e nos dar autoridade sobre o mal, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Deus te abençoe. Lembrando, você vai receber esse vídeo também pelo YouTube e ao recebê-lo, também acesse e inscreva-se no meu canal, ajude a expandir a divulgação do Evangelho de mensagens como essa e outras mais que nós temos mandado. Lembrando também que no próximo domingo nós teremos o culto presencial para aqueles irmãos que não fazem parte do grupo de risco. Às 19 horas aqui no templo da Igreja Cristã Evangélica em Leopoldo de Bulhões, e para você que não pode vir ao templo pelo Facebook Cristã de Leopoldo de Bulhões e pelo Instagram Mocidade ICELB de Leopoldo de Bulhões. Deus abençoe você, tenha um bom dia.